Meu nome é João Carlos, mas na estrada me chamam de João Trovão, 58 anos bem vividos. 35 deles cortando essas BRs do Brasil, de norte a sul no meu Scania, R450 azul marinho, lá em Campina Grande, na Paraíba, onde nasci. Me botaram esse apelido porque, quando eu falo, parece trovão. Mas também porque sou daqueles que não desvia de tempestade. Enfrento de frente, sou casca grossa. Não vou mentir. Coração endurecido pelo asfalto quente. Mas tem uma coisa que me quebra por dentro: não conhecer. Minha mãe biológica foi criado por Dona Conceição. Que Deus a tenha. Mas sempre soube que não era filho de sangue dela. Morreu sem me contar quem era minha mãe verdadeira. E isso é um buraco no peito que nem toda a estrada do mundo consegue. Preencher a BR-116 naquela tarde de novembro. Estava me preparando para virar minha vida de cabeça para baixo. Eu estava parado no posto Oasis, entre Feira de Santana e Vitória da Conquista. O sol de rachar mamona batendo no asfalto. O cheiro de óleo diesel misturado com poeira vermelha subindo do chão. Meu Scania estava encostado. Tanque cheio carregado com móveis para Salvador, o rádio tocando. Amado Batista baixinho, e eu estava do lado de fora, esticando as pernas tomando uma coca. Gelada a garrafa suando na mão, quando vi uma cena que me chamou a atenção, uma senhora. Estava sentada num banco de concreto embaixo de uma árvore seca, segurando uma foto nas mãos, o vestido florido desbotado, o cabelo branco amarrado num coque. Frouxos óculos de grau grosso escorregando no nariz. Ela olhava para a foto e depois para cada caminhão que passava, como se procurasse alguém. Tinha uma mala velha do lado e um guarda-chuva preto, mesmo sem nuvem no céu. Algo nela me cutucou. Por dentro, talvez o jeito perdido ou a solidão que emanava dela como perfume me... Aproximei as botas pesadas no cascalho. O coração já meio apertado sem saber por quê. "Tá tudo bem, dona? A senhora tá esperando alguém?" Perguntei a voz grossa, mas tentando ser gentil. Ela levantou os olhos e eram da cor de jabuticaba madura, brilhando com lágrimas contidas. Me olhou de cima a baixo, como se medisse minha alma, e disse com voz tremida: "Tô procurando meu filho moço faz 40 anos que não vejo ele." Senti um aperto no peito. Pensei na minha mãe que nunca conheci e me agachei perto dela, o joelho estalando. "E como ele é, esse filho, dona?" Perguntei, tentando ajudar o cheiro de lavanda velha vindo dela misturado com o diesel do posto. Ela me mostrou a foto. Uma foto antiga, preto e branco, de um bebê embrulhado numa manta. "Só tenho essa moço de quando ele era neném. Dei ele para adoção quando tinha 15 anos, não tinha condição de criar." A voz dela quebrou, e uma lágrima escorreu pelo rosto marcado pelo tempo. "Deve ser difícil, dona", falei, coçando a barba, o suor escorrendo pelas costas. "Mas por que procurar aqui na estrada?" Ela ajeitou os óculos, a mão tremendo, e explicou. "Uma cigana me disse que ele virou caminhoneiro que corta essas estradas. Então todo ano no aniversário dele venho aqui. Mostro a foto para os motoristas. Pergunto se conhecem alguém que foi adotado em Campina Grande em 1965. Meu coração deu um pulo à data. O lugar era tudo muito coincidência demais. "A senhora é de Campina Grande?" Perguntei, a voz falhando um pouco. Ela assentiu e continuou. "Meu nome é Maria das Dores. Tinha 15 anos quando engravidei. O pai do menino sumiu. Minha família me expulsou de casa. Tive ele no Hospital da Santa Casa no dia 23 de junho. As palavras dela foram me atingindo como soco no estômago. 23 de junho de 1965. Era meu aniversário. Campina Grande era onde nasci. Santa Casa era onde Dona Conceição disse que me pegou. Dona Maria." Comecei, a voz tremendo, as mãos suando. Eu nasci nessa data nesse hospital. Fui adotado por uma senhora chamada Conceição." Ela arregalou os olhos, a foto tremendo nas mãos, me olhou como se visse um fantasma. "João, o nome que dei para ele era João antes de entregar." Sussurrou e eu senti o mundo girar. Meu nome completo, que poucos sabiam, era João Carlos. O João veio da mãe biológica. O Carlos, Dona Conceição acrescentou. "Meu Deus do céu." Ela levantou cambaleando. Eu segurei ela, o perfume de lavanda me envolvendo. "Você tem alguma marca de nascença?" Perguntou a voz desesperada.
Uma mancha no ombro direito parece um coração. Respondi. E ela desabou chorando. Um choro de 40 anos guardado. É você, meu filho. É você. Disse, agarrando meu rosto às mãos tremendo. Frias apesar do caloreu João Trovão. Homem que enfrentou todo tipo de tempestade na estrada, chorei como criança, abraçando aquela senhora que era minha mãe. O cheiro dela, o calor mesmo sendo magrinha, me transportou para um lugar que nunca conheci. Mas sempre procurei os caminhoneiros no posto paravam para olhar alguns, tirando o boné em respeito. Outros desviando constrangidos com a cena. Mãe, falei a palavra pela primeira vez aos 58 anos, e ela soluçou mais forte, me apertando como se eu fosse sumir. Me perdoa, filho. Me perdoa por ter te abandonado, não tinha escolha. Era muito nova, não tinha nada. Ela dizia as palavras atropeladas. Eu segurei o rosto dela entre as mãos. Os olhos, nos olhos. Não tem nada para perdoar, Dona Maria. A senhora fez o que pode, disse. E era verdade o rancor que poderia existir. Derreteu ali no calor da tarde. Contei para ela sobre Dona Conceição, como fui criado com amor, mesmo sendo pobre, como virei caminhoneiro para fugir da solidão de não. Saber de onde vim, ela contou sobre os anos procurando como nunca casou. Nunca teve outros filhos, como trabalhou a vida toda, como empregada doméstica, juntando dinheiro para um dia. Me procurar o guarda-chuva preto, ela explicou. Era do pai dela, meu. Avô que morreu sem me conhecer, mas que ela carregava como lembrança. Senta aqui, mãe, vamos conversar direito. Falei levando ela para a lanchonete do posto. O ar-condicionado velho, fazendo barulho, mas aliviando o calor, pedi 2 águas e um prato. De comida para ela que estava magra demais. Sentamos numa mesa de canto, o forro de plástico grudento, e ela tirou da bolsa surrada um envelope amarelado. Guardei isso todos esses anos, disse entregando para Mimabre com cuidado. E dentro tinha uma pulseira de hospital minúscula com meu nome, e data mais uma cartinha escrita com letra tremida. Para meu filho João, quando você ler isso, saiba que te amei desde o primeiro segundo. Mas o amor às vezes significa deixar ir mamãe. Sempre vai. Te amar, li em voz alta. E as lágrimas voltaram dessa vez sem vergonha. Todo dia 23 de junho eu acendo uma vela. Ela disse, pegando minha mão a pele fina como papel. Rezo pedindo que você esteja bem, que tenha encontrado amor, que tenha sido feliz. Apertei a mão dela sentindo os anos de trabalho nos calos. Eu fui feliz, mãe, Dona Conceição. Foi boa para mim, mas sempre faltou algo. Agora eu sei o que era, respondi. E era verdade. O buraco no peito estava se fechando. Nisso entrou na lanchonete. Um cara novo, uns 30 anos, camisa do Flamengo. Suada corrente de ouro no pescoço. O olhar inquieto ele parou quando viu Dona Maria, o rosto mudando. Vó, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou. E ela ficou branca, me olhando com pânico. Renan, eu vim comprar umas coisas. Ela mentiu. Mas o rapaz não acreditou, se aproximou, o cheiro de cerveja azeda vindo dele. A senhora veio procurar aquele filho de novo, né? Ele disse com raiva. Quantas vezes eu falei que isso é besteira, que se ele quisesse tinha procurado a senhora? Dona Maria encolheu e eu me levantei a cadeira arrastando no chão. E você quem é? Perguntei a voz de trovão, o peito estufado. O rapaz me mediu de cima a baixo. Sou neto dela e você? Respondeu desafiadora, sou. O filho que ela estava procurando? Falei e o silêncio caiu na lanchonete. Até o barulho do ar-condicionado pareceu parar. O Renan me olhou como se tivesse levado um tapa à boca aberta. O quê? Gaguejou e Dona Maria se levantou, ficando entre nós. Renan, esse é seu tio João, meu filho que dei para adoção. Ela disse a voz firme. Agora o rapaz me olhou de novo, dessa vez procurando semelhanças, e devia ter achado porque deu um passo para trás. Não pode ser, disse, mas a voz já não tinha. Mais tanta certeza. Por que não? Perguntei, cruzando os braços. Por que acha que ela não podia ter um filho antes? Ele desviou o olhar e murmurou. Mãe, nunca me contou que tinha um tio. Sua mãe é filha dela? Perguntei, e Dona Maria respondeu. Minha irmã Rosa me acolheu quando você já tinha uns 5 anos. Ela teve a Cláudia. Minha sobrinha que eu criei como filha. Ela morreu no parto do Renan. Eu criei ele também.
A história foi se desenrolando uma teia de segredos e sacrifícios típica, de família nordestina onde as verdades são guardadas. Como proteção, Renan sentou pesado na cadeira, a corrente tilintando. Desculpa, avó, eu não sabia, disse, e ela acariciou o cabelo dele, um gesto automático de carinho. Você estava protegendo. Sua avó, eu entendo. Falei e ele me olhou surpreso. Mas agora nós somos família, então vamos começar do zero. Estendi a mão e ele apertou ainda meio desconfiado, mas com um início de respeito. Passamos horas ali conversando, Dona Maria contando histórias da juventude em Campina Grande. Eu falando das estradas do Brasil, Renan. Aos poucos foi baixando a guarda, contando que trabalhava como mecânico, que sustentava a avó, que morava num conjunto habitacional em Feira de Santana. Descobri que tinha sobrinhos netos que Dona Maria sofria de pressão alta, que Renan tinha medo de que ela morresse nessas vindas para a estrada. Escuta, mãe. Falei quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja. A senhora não precisa mais. Procurar, você me achou, agora eu vou cuidar da senhora. Ela começou a protestar, mas eu cortei. Não é favor, é direito seu de mãe e obrigação minha de filho. 40 anos, é muito tempo perdido. Não vamos perder mais nenhum dia. Renan me surpreendeu. Apoiando, vó, ele tem razão, a senhora não aguenta mais essas viagens. E ela cedeu às lágrimas, voltando. Mas agora de alívio, vocês vão morar comigo, declarei. Tenho uma casa boa em Campina Grande, 3 quartos, vazia demais para um homem. Só Renan hesitou, mas Dona Maria agarrou minha mão. Você tem certeza, filho? Perguntou e eu ri. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Fomos para o caminhão, eu carregando a mala dela. Renan com o guarda-chuva do bisavô que nunca conheci. O Scania R450 brilhando no fim de tarde. Nunca andei de caminhão. Dona Maria disse meio receosa e eu a ajudei a subir com cuidado. Pois agora, vai andar sempre que quiser. Respondi ajeitando ela no banco, a cabine com cheiro de pinho. Do aromatizador, Renan foi atrás impressionado com o tamanho da cabine. Isso aqui é maior que meu quarto. Brincou e o clima ficou mais leve. Liguei o motor. O ronco possante enchendo o ar e Dona Maria se benzeu. Nossa Senhora da Guia nos proteja, sussurrou, e eu sorri. Ela sempre protegeu mãe, por isso deixou a gente se encontrar. Pegamos a BR-116, rumo à Feira de Santana primeiro, para pegar as coisas. Deles o rádio tocando sertanejo romântico. Dona Maria cantarolando baixinho. Descobri que ela tinha uma voz bonita, que cantava no coral da igreja. Renan foi contando mais da vida deles. As dificuldades, os perrengues, mas também o amor entre eles. Dois sabe, mãe, eu falei numa reta. O asfalto brilhando nos faróis. Passei a vida inteira me sentindo incompleto, agora entendo por quê. Ela botou a mão no meu braço, o toque leve, mas cheio de significado. Eu também, filho, o coração da gente. Sabe quando falta um pedaço? Renan roncou atrás dormindo, e nós dois rimos baixinho, um momento de cumplicidade que 40 anos não conseguiram impedir. Paramos num posto para jantar, e foi aí que as coisas complicaram. 3 homens entraram mal encarados. Um deles apontou para Renan. Esse aí me deve dinheiro, disse, e o menino acordou assustado. Eu pago semana que vem, Tonho. Renan respondeu, mas o cara não queria conversa. Você disse isso mês passado, agora vai ter que pagar de outro jeito, me. Levantei devagar, Dona Maria agarrando meu braço com medo. Quanto ele deve? Perguntei. E o Tonho me olhou com desdém. E você quem é o pai dele? Ironizou. Sou o tio. E perguntei quanto. Repeti a voz de trovão, o peito estufado, os anos de estrada. Me ensinaram a não mostrar medo. 5.000, ele disse. E eu sabia que era mentira pelo jeito que os outros dois se entreolharam. Ele me deve 2.000. Renan confessou envergonhado. Peguei emprestado para comprar remédio para a avó. Dona Maria começou a chorar se culpando, mas eu fiz sinal para ela se acalmar, vou pagar os 2.000. Falei tirando a carteira. Mas vocês vão sumir e não vão mais procurar ele. Tonho riu. E se a gente não quiser? Ameaçou chegando mais perto o bafo de cachaça, me atingindo. Então vai conhecer por que me chamam de João Trovão. Respondi. E alguma coisa no meu olhar deve ter passado o recado, porque ele recuou, paguei o dinheiro contando cada nota na frente deles. Tá quitado, falei, e Tonho pegou o dinheiro.
Mas não sem antes cuspir no chão perto dos meus pés, família de frouxos, disse, saindo com os comparsas. Renan estava vermelho de vergonha, Dona Maria tremia. Eu botei a mão no ombro do menino. Todo mundo erra, Renan. O importante é aprender. Disse e ele assentiu, os olhos marejados. Voltamos para o caminhão, o clima pesado. Mas eu quebrei o silêncio. Sabe uma coisa? Família é isso mesmo, um cuidando do outro nos perrengues. Dona Maria sorriu fraca e Renan murmurou, um obrigado rouco. Agora vamos que ainda temos estrada pela frente, falei ligando o motor. O ronco do Scania cortando a noite, chegamos em Feira de Santana de madrugada, o conjunto habitacional dormindo sob a luz amarela dos postes. O apartamento deles era pequeno, mas limpo, cheio de retratos e santinhos. Dona Maria foi mostrando as fotos à família que eu não conheci, a irmã Rosa que a acolheu. Cláudia, a sobrinha que ela criou como filha, até uma foto minha, bebê ampliada e emoldurada em cima do oratório. Todo dia eu olhava para você, ela disse tocando o vidro. Pedia para os santos te proteger. Engoli seco, vendo meu rosto de bebê, imaginando quantas noites ela chorou, quantas vezes quis me procurar, mas não teve coragem. Ajudamos a arrumar as coisas, essenciais o resto. Renan disse que dava um jeito de mandar depois. Vó tá mesmo indo embora? Uma vizinha perguntou, aparecendo na porta de camisola e bobs no cabelo. Vou morar com meu filho Zefa. Dona Maria respondeu, e o orgulho na voz me aqueceu. Por dentro, aquele que a senhora procurava? A mulher arregalou os olhos ele mesmo, e logo o corredor estava cheio de vizinhos curiosos querendo conhecer o filho perdido da Dona Mariame. Apresentei. Apertei mãos. Ouvi histórias de como minha mãe ajudava todo mundo, como dividia o pouco que tinha, como rezava por todos. Descobri uma mulher guerreira, generosa, amada pela comunidade, e me orgulhei ainda mais de ser filho dela quando finalmente conseguimos sair. O dia já estava clareando, pegamos a estrada para Campina Grande, minha terra natal, que agora seria nossa casa. Dona Maria cochilava, a cabeça pendendo. Renan digitava no celular, avisando os amigos da mudança. Eu dirigia com o coração leve pela primeira vez, em 40 anos, a estrada, que sempre foi minha fuga. Agora era meu caminho de volta para casa, tio. Renan chamou baixo para não acordar a avó. Obrigado por tudo, pelo dinheiro, por levar a gente. Eu olhei pelo retrovisor, os olhos dele vermelhos de sono e emoção. Família. Não agradece, Renan, família cuida. Respondi e ele sorriu. Um sorriso que me lembrou o meu próprio no espelho. Chegamos em Campina Grande com o sol alto, o calor típico de novembro batendo forte. Minha casa ficava no bairro do Catolé, uma casa grande. Demais para um homem só, com varanda-jardim e até uma mangueira no quintal. Dona Maria arregalou os olhos. Isso tudo é seu filho? Perguntou. E eu ri. É nosso agora, mãe. Mostrei os quartos, deixei eles escolherem. Arrumamos as coisas devagar, sem pressa. Dona Maria chorou quando viu que eu tinha preparado o quarto dela com cuidado. Comprado roupas de cama. Novas, botado flores na janela. Você não precisava, ela disse. Mas eu precisava sim. Precisava compensar 40 anos em cada gesto. Renan ficou impressionado com a garagem onde eu guardava as ferramentas. O espaço perfeito para uma oficina. Posso trabalhar aqui, tio? Perguntou animado. E eu concordei, feliz de ver o menino planejando o futuro. Naquela tarde, almoçamos juntos na varanda feijão. Tropeiro que Dona Maria fez, carne de sol que eu comprei na feira. Uma família reunida. Depois de décadas, os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Dona Maria engordou. Ficou mais corada. A pressão controlada com os remédios certos. E acompanhamento. Médico Renan montou uma oficina mecânica na garagem. Começou a atender os caminhoneiros amigos meus. A vida tomou um ritmo novo, cheio, mas satisfatório. Numa tarde de domingo, estávamos na varanda tomando café, quando Dona Maria pegou minha mão. Sabe, filho, tem uma coisa que nunca te contei. Começou e eu esperei paciente. Seu pai, ele não sumiu porque quis. Ela respirou fundo. Ele morreu num acidente de moto 2 semanas antes de você nascer. Ia pedir minha mão para meu pai. O silêncio pesou, mas não era ruim, era contemplativo. Ele seria um bom pai? Perguntei, e ela,
Sorriu, seria assim, chamava José como você no fundo. João José era pedreiro trabalhador, me amava de verdade. Senti uma paz estranha sabendo que fui concebido com amor, mesmo que as circunstâncias tenham sido cruéis. Obrigado por me contar, mãe. Falei apertando a mão dela, e ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada por me perdoar, filho, respondeu. E Renan, que estava ouvindo, veio abraçar nós dois. Família é isso, né? Ele disse. E era mesmo família. Era exatamente isso um ano depois. No meu aniversário de 59 anos, fizemos uma festa na casa, a primeira festa de aniversário com minha mãe. Verdadeira. Os caminhoneiros amigos vieram. Renan chamou a namorada nova que conheceu na igreja, Dona Maria, que arrumou para ele a vizinhança. Toda apareceu, seu Orlando. Meu parceiro de estrada fez um discurso emocionado. João Trovão sempre foi um cara sozinho na estrada. Ele disse, a cerveja na mão. Mas olha só como Deus escreve certo por linhas tortas, achou a mãe aos 58 anos. E hoje, tem família, casa cheia, coração cheio. Todos aplaudiram, e eu abracei Dona Maria, que chorava de felicidade. Sabe, mãe, falei no ouvido dela, valeu a pena esperar 40 anos por esse momento. Ela me olhou, os olhos de jabuticaba ainda brilhantes, e disse, eu esperaria 40 mais se precisasse, filho. O amor de mãe não tem prazo de validade. E era verdade, o amor estava ali intacto, como se nunca tivéssemos sido separados, quando a festa acabou e a casa ficou quieta. Sentei na varanda olhando as estrelas, o mesmo céu que cobria as estradas que cortei por décadas. Dona Maria veio sentar do meu lado, 2 copos de café nas mãos. Pensando no que, filho? Perguntou. E eu sorri. Pensando que às vezes a gente procura a vida toda lá fora. O que sempre esteve esperando a gente aqui dentro. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, mãe e filho, unidos, depois de uma vida inteira separados. A estrada tinha me dado muita coisa, mas o maior presente foi esse me devolver para casa, para os braços da mulher que me trouxe ao mundo e nunca deixou de me amar-se. Essa história tocou seu coração. Deixa aquele like e compartilha, porque às vezes o que a gente mais procura está bem na nossa frente, esperando o momento certo para se revelar. E se inscreve no canal para mais histórias de encontros e reencontros nas estradas da vida. João Trovão aqui, dizendo para vocês, nunca é tarde para encontrar o que o coração procura, seja na estrada da vida ou no banco de um posto. Qualquer o importante é não desistir de procurar, porque quem procura sempre acha mesmo. Que demore 40 anos, a estrada sempre cobra, mas também sempre paga, e às vezes paga com juros do amor que a gente nem sabia que merecia.